Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Há uma razão silenciosa que o trouxe até aqui. Talvez uma inquietação que você não consegue nomear. Um eco dentro do peito pedindo para compreender por que, mesmo tentando mudar, as mesmas situações parecem voltar. Você já se perguntou por que continua atraindo o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de dor, o mesmo tipo de desafio? Há algo invisível guiando sua realidade, e esse algo começa no modo como você observa o mundo. Na física quântica moderna, descobriu-se que o simples ato de observar altera o resultado do experimento. É o chamado colapso da função de onda. Em outras palavras, o observador influencia o fenômeno. Agora, imagine isso aplicado à sua vida. Imagine que o modo como você enxerga as coisas é o código que mantém tudo se repetindo. O que acontece fora é apenas reflexo do que você mantém vivo dentro. E não se trata de culpa, trata-se de consciência. Quando você acredita, mesmo inconscientemente, que o amor sempre decepciona, o cérebro busca provas para confirmar essa crença. Quando você espera ser rejeitado, sua atenção se fixa em cada sinal de rejeição, até que o campo energético ao seu redor se reorganiza para validar essa expectativa. Esse é o ciclo invisível do observador. Ele é sutil, quase imperceptível, e, no entanto, governa toda a experiência humana. O que você observa com emoção se expande. O que você resiste, persiste. O que você abençoa, se transforma. Mas há uma saída. E ela não vem do controle, e sim da observação consciente. O primeiro passo não é tentar mudar o mundo, mas mudar o modo como você o vê. A pergunta deixa de ser: por que isso está acontecendo comigo? E se torna: o que estou observando em mim agora? Nesse instante, você deixa de ser vítima da experiência e se torna testemunha do seu próprio campo de criação. E esse é o ponto onde a energia começa a se mover. Respire por um momento. Observe sua própria presença. Sinta o corpo que te abriga. Há um campo vibrando aí dentro, respondendo a cada pensamento e emoção. Cada vez que você observa com amor, mesmo o que antes te feriu, o campo se reorganiza. Isso é física aplicada à consciência. Isso é espiritualidade sem dogmas, a união entre mente, emoção e energia. O ciclo do observador só se rompe quando o observador desperta. E esse despertar não exige pressa nem esforço, exige presença. Porque quando você para de vigiar a velha história, o universo finalmente tem espaço para escrever uma nova. Comente: eu estou pronto para receber o que já é meu. E observe: nas próximas 24 horas um pequeno sinal virá. Talvez um encontro inesperado, uma sensação de leveza, uma sincronicidade. Será o campo quântico respondendo à sua nova observação. Assim como o Sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. O ciclo invisível do observador, porque você recria o mesmo cenário todos os dias. Há algo profundamente misterioso em perceber que a vida parece repetir-se como um eco. Os rostos mudam, os lugares mudam, mas o enredo é o mesmo. É como se houvesse uma força oculta que nos fizesse caminhar em círculos, refazendo os mesmos caminhos emocionais. E, de certa forma, essa força não está fora, ela está na forma como você observa. O cérebro humano foi projetado para buscar confirmação, não verdade. Ele não procura o que é novo, procura o que é familiar. É o que chamamos de viés de confirmação quântico, o impulso inconsciente de provar que suas crenças estão certas. Assim, o que você acredita, o universo parece confirmar. Quando você pensa, ninguém me entende, seu olhar se filtra e enxerga apenas os gestos que sustentam essa ideia. Quando você acredita que não é digno de amor, o campo energético ao seu redor se ajusta a essa vibração e começa a atrair experiências que reforçam o mesmo padrão.
É como se o colapso da função de onda, aquele fenômeno em que o observador determina o resultado do experimento, acontecesse dentro da sua própria consciência. Você observa o mundo a partir de um ponto fixo de crença, e o mundo colapsa para combinar com o que você já espera ver. E o mais curioso é que o cérebro gosta disso. Ele se alimenta da previsibilidade. Cada vez que algo acontece conforme o esperado, mesmo que seja dor, ele libera dopamina, um pequeno alívio químico que diz: "Eu tinha razão." E assim, o ciclo se repete. Um sistema viciado em suas próprias certezas. É por isso que tantas pessoas se veem atraindo o mesmo tipo de relacionamento, as mesmas decepções, o mesmo vazio. Não é castigo, é hábito energético. A mente está apenas reconstruindo o cenário que a faz sentir-se em casa, mesmo que essa casa seja o caos. Mas há um instante, pequeno, quase imperceptível, em que é possível romper o padrão. Ele começa com uma pergunta diferente. Em vez de buscar a mesma resposta: "Por que isso está acontecendo comigo?" A chave é perguntar: "O que estou observando em mim agora?" Essa pergunta muda o eixo da percepção. O foco se desloca do drama para a consciência. Você deixa de ser o personagem que sofre a repetição e se torna o observador que percebe o padrão. E o simples ato de perceber, sem julgar, inicia o processo de desprogramação. Observe seu corpo quando algo o incomoda. Nota onde a energia se contrai. Talvez no peito, na garganta, no estômago. Cada contração é um lembrete de que ali existe uma crença antiga sendo defendida. Respire dentro dessa sensação. Permita que a atenção vá até o ponto onde a resistência nasce. É nesse exato lugar que o velho ciclo começa a se dissolver, porque quando você observa o sintoma com consciência, o campo quântico deixa de precisar repeti-lo para chamar sua atenção. A vida não está contra você, ela está te espelhando. E o espelho não muda quando você briga com ele. Ele muda quando você muda o olhar. A cada pensamento observado, a cada emoção acolhida, o padrão perde força. E o mundo começa a responder de outro modo. O universo não entende palavras, entende vibrações. O que você observa com emoção, você reforça. O que você observa com amor, você liberta. É por isso que o silêncio interior é tão poderoso. Ele interrompe o ciclo da repetição e abre espaço para o novo. A partir desse instante, experimente observar sem pressa, sem medo, sem querer entender tudo. Apenas observe e perceba. Pouco a pouco, a realidade começa a se mover. Não porque você a controla, mas porque, finalmente, você a vê. O erro sutil. Confundir observar com controlar. Há uma confusão silenciosa que aprisiona muitos buscadores espirituais. A ideia de que observar é o mesmo que controlar. Que basta vigiar cada pensamento, escolher apenas o positivo e forçar o universo a obedecer às suas intenções. Mas o observador quântico não é o controlador da realidade. Ele é o espaço onde todas as realidades podem nascer. A diferença é sutil, mas muda tudo. Controlar é medo disfarçado de poder. Observar é confiança manifesta em presença. Quando você tenta controlar, sua energia se contrai. A mente entra em modo de sobrevivência, calculando, comparando, tentando prever o que vem depois. E quanto mais tenta segurar o fluxo, mais distante se torna da criação natural. É como tentar segurar a água nas mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escapa. O verdadeiro observador não exige que as coisas aconteçam. Ele permite que elas surjam. Ele não interfere no colapso quântico com ansiedade, mas com coerência. A neurociência chama isso de Default Mode Network, o modo automático da mente. É um conjunto de circuitos cerebrais que se ativa quando você não está plenamente presente. Ele revive memórias,
repete histórias, cria expectativas e, sem perceber, recria o passado. Quando o modo automático domina, não há espaço para o novo. É o piloto inconsciente do ego dirigindo o mesmo trajeto emocional todos os dias. Você acha que está decidindo, mas está apenas repetindo. A física quântica mostra que o observador influencia o resultado do experimento, mas não porque ele o controla. É porque o estado de consciência com que ele observa muda o campo em torno do evento. Isso significa que a frequência emocional é o verdadeiro vetor da criação. Observar com medo colapsa uma realidade densa. Observar com entrega abre a porta para o imprevisível. E o imprevisível é o campo das infinitas possibilidades. A tentativa de controlar é, na verdade, a recusa em confiar. É o desejo de garantir que o universo siga o seu roteiro, quando o universo já possui um ritmo perfeito, que só se revela a quem silencia o ruído do querer. O paradoxo da manifestação é este: quanto mais você tenta forçar, mais bloqueia. E quanto mais se entrega, mais rápido tudo se reorganiza. Isso não é passividade, é coerência vibracional. É saber que o campo responde ao seu estado interno, não à sua ansiedade. Imagine por um instante o seguinte: uma flor não força o desabrochar. Ela apenas permite. O sol não luta para nascer. Ele apenas surge quando o momento é propício. E você, como consciência, também tem um tempo quântico de florescimento. É o momento em que o ego se aquieta e o observador desperta. Nesse instante, o eu quero se transforma em eu confio. Quando você observa sem tentar controlar, o campo se expande. A energia deixa de circular em torno do mesmo problema e começa a encontrar caminhos novos. A vida responde não ao desejo de poder, mas à vibração da presença. Porque a presença é o canal por onde a consciência cria. E quando você se torna essa presença, o universo não precisa ser manipulado. Ele apenas responde em coerência. Esse é o ponto onde o paradoxo da entrega revela seu poder. O desapego não é desistência, é sintonia. É permitir que a inteligência do campo opere sem a interferência da mente ansiosa. Quando a intenção se dissolve na confiança, o tempo se curva, e o que antes parecia distante começa a se aproximar com naturalidade. O observador verdadeiro é neutro, mas não indiferente. Ele sente profundamente, mas não se prende. Ele compreende que tudo o que acontece é um movimento da consciência em direção à expansão. Controlar é medo de perder. Observar é lembrar que nada nunca se perde, apenas se transforma. Assim, cada vez que você sentir a urgência de controlar, respire. Lembre-se, o observador não comanda o universo, ele o revela. E quanto mais você observa com entrega, mais o universo se organiza ao redor da sua paz. História real: o físico que curou a própria doença ao mudar sua observação. Há momentos na vida em que a teoria deixa de ser suficiente. É quando a dor atravessa o corpo e o conceito precisa se tornar experiência. Foi exatamente isso que aconteceu com Joe Dispenza, um físico, neurocientista e pesquisador da mente humana que, antes de se tornar referência mundial, teve seu corpo destruído em um acidente. 6 vértebras fraturadas, um diagnóstico sem esperança e a sentença de que nunca mais voltaria a andar. Mas, entre o colapso e a cura, houve um instante de decisão. O momento em que ele escolheu mudar a forma como observava a si mesmo. Durante meses, Joe permaneceu deitado, incapaz de se mover. Os médicos previam que ele jamais voltaria a ter uma vida normal. Mas, enquanto o corpo se mantinha imóvel, a consciência dele começou a se mover. Ele percebeu que o corpo era um reflexo fiel das imagens que carregava na mente e que, se conseguisse alterar o padrão de observação, poderia alterar o padrão biológico.
A cada dia, ele fechava os olhos e reconstruía sua coluna vértebra por vértebra, célula por célula, até que o corpo começou a responder. Em poucas semanas, voltou a andar. Em poucos meses, estava completamente curado. O que aconteceu ali não foi milagre, foi coerência. A neurociência chama de neuroplasticidade intencional. A capacidade do cérebro de se reprogramar através de novas experiências mentais e emocionais. O que antes era apenas dano se transformou em possibilidade, porque a observação deixou de estar centrada na dor e passou a se fixar na cura. Joe percebeu algo que a física quântica já intuía. A consciência é o laboratório onde a realidade colapsa. Ele entendeu que precisava sentir o futuro antes de vê-lo. Precisava vibrar na frequência da cura, mesmo quando o corpo gritava o oposto. E é isso que muda tudo, porque o cérebro não diferencia o que é real do que é intensamente imaginado. Quando você sente o futuro como se já existisse, seu corpo começa a agir como se já estivesse lá. Os genes respondem, as células se realinham e o campo ao redor se reorganiza em coerência. Essa é a linguagem do universo. Sentimento. O cérebro é, na verdade, um laboratório de possibilidades infinitas. Cada pensamento é uma partícula, cada emoção é uma onda. E quando ambas se alinham em coerência, algo novo emerge do campo. Joe Dispenza foi um dos primeiros a demonstrar cientificamente que estados emocionais elevados, como gratidão, fé e amor, têm efeitos mensuráveis na biologia. A fé, nesse contexto, não é crença cega, mas frequência mensurável. Ela altera o ritmo cardíaco, a produção hormonal e o campo eletromagnético do coração. Quando você observa o corpo a partir da consciência e não da dor, o corpo responde. Ele para de lutar e começa a se reorganizar. Cada célula possui receptores sensíveis à emoção. Quando você envia ao corpo a mensagem da cura, não com medo, mas com presença, o corpo obedece. Ele é um instrumento da mente consciente. O segredo está em sentir antes de ver. A história de Joe não é sobre superação individual. É um lembrete de que cada um de nós é um campo de infinitas possibilidades. De que o poder não está no esforço, mas na coerência entre pensamento e emoção. Quando você muda o modo como observa, o mundo interno se realinha. E, inevitavelmente, o externo começa a refletir essa nova vibração. Pense nisso. Talvez não seja preciso lutar contra o que dói, mas sim mudar o ponto de observação. Observar o corpo não como um inimigo que falha, mas como um espelho da consciência que pede harmonia. E a partir dessa observação amorosa, permitir que o campo quântico faça o que ele sempre soube fazer: criar. O universo não cura você, ele responde à sua cura. A realidade não se dobra ao seu desejo, ela se dobra ao seu estado. E quando o observador se transforma, o campo obedece. Porque, em última instância, você nunca foi o corpo, nem o pensamento, nem a dor. Você sempre foi a consciência que os observa. A dopamina do drama. Como o cérebro se vicia em observar o problema. Há um tipo de vício silencioso que poucas pessoas percebem carregar. O vício de observar o problema. Ele se disfarça de preocupação, de vigilância, de necessidade de estar no controle. Mas no fundo é um padrão químico que mantém a mente em constante alerta. O cérebro, em sua busca natural por estabilidade, aprendeu a se sentir vivo através do conflito. Ele se acostumou com a descarga constante de dopamina e cortisol que o drama emocional oferece. E sem perceber, muitas pessoas se tornaram dependentes desse ciclo químico. Quando algo dá errado, o corpo libera uma sequência de substâncias que o fazem sentir-se momentaneamente desperto. A adrenalina acelera o coração, a dopamina cria uma falsa sensação de importância e o cortisol mantém a mente em estado de vigilância.
É o mesmo mecanismo que, em tempos antigos, servia para garantir a sobrevivência. Mas hoje, em um mundo onde o perigo raramente é físico, esse sistema se voltou contra nós. A mente se acostumou a buscar problemas, apenas para continuar sentindo-se relevante. Por isso, muitas vezes, quando a vida finalmente parece tranquila, algo dentro de você se incomoda. Uma parte silenciosa começa a procurar algo errado. Um detalhe, uma lembrança, uma pequena ameaça que devolva o sabor conhecido da preocupação. É a dopamina do drama pedindo mais uma dose. A mente confunde paz com tédio e o corpo, condicionado ao estresse, sente falta da química do caos. Assim você volta a observar o problema e o campo quântico, obediente, volta a colapsar em torno da mesma vibração. É preciso compreender que o drama para o cérebro é previsível e o previsível é o que ele mais ama, mesmo que doa. O cérebro prefere o sofrimento familiar ao desconhecido que liberta. Por isso, padrões de dor se repetem com tanta força, porque há prazer químico na repetição. Há segurança no conhecido, mesmo que esse conhecido seja destrutivo. O trauma, quando não é observado com consciência, torna-se bússola. Ele orienta a atenção. E onde vai a atenção, vai a energia. Quando o trauma domina o olhar, a realidade se torna uma lente seletiva. Você deixa de ver o que é possível e passa a ver apenas o que confirma a dor. Cada gesto, cada silêncio, cada ausência vira uma prova de que o mundo é hostil. E o ciclo se fecha mais uma vez. Essa é a prisão do observador inconsciente, a observação voltada para o problema. Mas quando você começa a observar sem reagir, algo extraordinário acontece. A mente perde combustível. O corpo, sem a descarga química do drama, começa a se acalmar. O campo, antes tenso, se reorganiza. A ausência de reação é o primeiro sinal de libertação, porque o drama não sobrevive sem audiência. Quando você deixa de dar energia à narrativa, ela se desfaz. Imagine, então, viver 72 horas inteiras em observação silenciosa, sem julgar, sem se defender, sem buscar sentido imediato, apenas testemunhando cada pensamento como quem assiste a um filme. Nesse estado, o observador se torna soberano. O campo energético muda de vibração. As ondas cerebrais, antes aceleradas, entram em frequência alfa, o estado onde o cérebro e o coração começam a se sincronizar. A verdadeira transformação não acontece quando você resolve o problema, mas quando você para de observá-lo como centro da sua identidade. O drama perde a função quando você o vê como o que ele realmente é, uma repetição química tentando sobreviver. Quando o observador desperta, a dopamina se torna aliada. Ela deixa de servir ao medo e passa a servir à curiosidade. Em vez de buscar o próximo conflito, o cérebro passa a buscar o próximo milagre. E esse é o início de uma nova frequência, uma onde a emoção dominante é a serenidade e não o alarme. O silêncio interior não é vazio, é reinício. É nele que o campo quântico encontra espaço para mostrar que a vida pode ser leve, ainda que intensa. E quando o corpo se acostuma à paz, o drama deixa de ser tentação e passa a ser apenas lembrança de quem você foi. A física da atenção. O foco é o projetor da realidade. Existe um ponto em que espiritualidade e ciência se entrelaçam com perfeição, e esse ponto é a atenção. Tudo o que você vive começa com o foco. Tudo o que se repete persiste porque você o observa. E tudo o que muda, muda porque você muda o modo de observar. A física quântica revelou que a simples presença de um observador altera o resultado de um experimento. Esse é o chamado efeito do observador. No mundo subatômico, as partículas se comportam de maneira imprevisível até o instante em que são observadas. Nesse momento, a onda de possibilidades colapsa em uma única realidade mensurável.
O universo, portanto, não é fixo. Ele é um campo de infinitas probabilidades, esperando um olhar consciente para se manifestar. Agora, imagine que sua vida é esse mesmo campo de possibilidades. Imagine que cada pensamento é um fóton. Cada emoção é uma onda vibrando em direção a um desfecho. A atenção, então, é o projetor que escolhe qual cena se torna real. A pergunta não é por que minha vida é assim, mas o que eu estou observando em mim para que ela continue assim. Porque o foco é energia, e energia, na linguagem do campo quântico, é criação. Quando você fixa a atenção em algo, seja medo, escassez, gratidão ou amor, você ativa um circuito elétrico no cérebro e um campo magnético no coração. O pensamento é elétrico, o sentimento é magnético. Juntos, eles formam uma assinatura vibracional que o universo decodifica como instrução. Essa assinatura é o que determina o colapso da realidade. Se a sua atenção está constantemente voltada para o que falta, o campo responde com mais experiências que confirmam essa ausência. Se está voltada para a presença e a abundância, o campo reorganiza tudo para refletir essa vibração. Por isso, o foco é o poder mais subestimado do ser humano. Não se trata apenas de concentração, mas de direção vibracional. O que você observa cresce. O que você ignora se dissolve. Isso não é metáfora. É mecânica energética. Assim como o feixe de luz de um projetor dá forma à imagem que aparece na tela, sua atenção ilumina o aspecto da realidade que será percebido. Tudo o que está fora do foco permanece invisível, ainda que exista. O chamado efeito duplo da mecânica quântica, o experimento da fenda dupla, demonstra exatamente isso. Quando uma partícula de luz passa por duas fendas, o resultado muda conforme há ou não um observador. Sem observação, ela se comporta como onda, distribuindo-se em múltiplas possibilidades. Sob observação, ela colapsa como partícula, escolhendo um único caminho. Em termos simples, o universo decide como se comportar de acordo com o olhar que o contempla. Agora, transporte essa lógica para sua mente. Cada vez que você observa a si mesmo através da lente do medo, da culpa ou da dúvida, você colapsa uma versão limitada de quem é. Cada vez que observa a si mesmo com amor, compaixão e aceitação, uma nova versão se manifesta. O observador é o arquiteto da realidade, e a atenção é o instrumento de criação. As ondas cerebrais também respondem à qualidade da observação. Em estados de alerta ou ansiedade, predominam as ondas beta, que mantêm o corpo em sobrevivência. Nesse estado, a atenção é fragmentada. O foco salta de problema em problema. Mas quando você desacelera e se permite observar com presença, as ondas cerebrais entram em estado alfa e teta. É nesse espaço que a mente consciente e o subconsciente se comunicam. É onde as novas programações são aceitas e as antigas se dissolvem. A atenção, portanto, é o portal entre o velho e o novo. A cada vez que você muda o foco, uma nova linha de realidade se abre diante de você. O campo quântico é sensível ao seu estado emocional e a energia segue o olhar. Neville Goddard chamava isso de estado assumido. A capacidade de assumir internamente o sentimento do desejo realizado antes que ele se manifeste no mundo físico. Para ele, a imaginação era o laboratório de Deus. O que você sente como verdadeiro dentro de si, o universo precisa materializar fora. Essa ideia se conecta profundamente com a física moderna. O colapso da função de onda acontece no momento em que há coerência entre o observador e o observado. Isso significa que a realidade não se forma de fora para dentro, mas de dentro para fora. Sua atenção cria coerência no campo, e o campo reorganiza a matéria para corresponder a essa coerência. É o mesmo princípio que explica sincronicidades, coincidências e manifestações. Nada é milagre. Tudo é correspondência vibracional. Mas há um desafio nesse processo. A mente humana não sabe ficar em silêncio. Ela busca constantemente estímulos, interpretações, significados. E é justamente esse ruído que dispersa a atenção. Quando você pensa demais, você divide a energia. Quando sente em profundidade, você a concentra. A criação acontece quando o foco e a emoção vibram no mesmo eixo. Imagine, por um instante, observar sua vida como um filme. Você está sentado na plateia, na tela. As cenas do seu passado, seus desejos, seus medos. Você vê o personagem que acredita ser. Ele chora, tenta, espera, se frustra.
Mas, do ponto de vista do observador, você percebe algo. O personagem não é você, você é quem observa. E nesse instante, o filme muda. Porque o observador altera o enredo simplesmente pela forma como percebe. Essa é a física da atenção. A realidade não responde àquilo que você quer, mas àquilo que você observa com sentimento. Se o foco é o medo de perder, a vibração dominante é o medo, e o campo devolve experiências compatíveis. Se o foco é a confiança, a vibração dominante é a abundância, e o campo responde com sincronicidade. A diferença está em onde você mantém seu olhar. Muitos tentam mudar a vida lutando contra as circunstâncias, sem perceber que continuam focando nelas. É como tentar apagar o fogo alimentando as chamas. O segredo não está em eliminar o problema, mas em mover a atenção para além dele. Porque o que não recebe atenção não pode se sustentar. Isso é física e consciência em perfeita harmonia. O coração, centro eletromagnético do corpo, amplifica o poder da atenção quando está em coerência. Quando o coração e o cérebro vibram na mesma frequência, algo que ocorre durante estado de gratidão, amor e presença, o campo magnético humano se expande de maneira mensurável. É essa expansão que faz com que sincronicidades se tornem mais frequentes, decisões se tornem mais claras e a vida pareça fluir. Na verdade, não é o universo que muda, é você que finalmente se alinha com ele. E é aqui que surge um insight profundo. A atenção é sagrada. Ela é o fio invisível que costura o invisível ao visível. Onde quer que você a direcione, a vida floresce. Por isso, o ato de observar é o ato de criar. Tudo o que você ama floresce porque você o observa com amor. Tudo o que você teme se intensifica porque você o observa com medo. O universo não julga. Ele apenas replica o que você vive. A física moderna e os antigos mestres espirituais dizem a mesma coisa com linguagens diferentes. A física afirma: o observador influencia o fenômeno. A espiritualidade responde: onde está sua atenção, aí está sua vida. Ambas descrevem o mesmo princípio. A consciência é a força criadora que dá forma ao mundo. A atenção também molda o tempo. Quando você está totalmente presente, o tempo se expande. Quando se perde em pensamentos, o tempo se fragmenta. É por isso que momentos de plenitude parecem eternos, e momentos de ansiedade passam em um piscar de olhos. O tempo é uma construção vibracional. Ele se curva em torno da presença. E o foco é o instrumento que o conduz. Quando Neville Goddard falava sobre o estado assumido, ele estava descrevendo o mesmo mecanismo que a física quântica revela. O observador consciente não tenta mudar o mundo. Ele assume o estado interno daquilo que deseja e observa até que a realidade colapse em coerência. Em outras palavras, a atenção é o gatilho da criação e o sentimento é o combustível. Agora, perceba como tudo se conecta. O cérebro busca coerência, o coração emite frequência. A atenção une os dois. Quando o pensamento e o sentimento entram em alinhamento, surge a ressonância. E a ressonância é o idioma do universo. Mas atenção é também responsabilidade. Porque tudo que você observa com insistência se torna parte da sua vibração. A televisão, as conversas, os pensamentos recorrentes, tudo é observação. Cada vez que você foca em algo, você o alimenta energeticamente. Por isso, escolher o foco é escolher o futuro. A pergunta que desperta a consciência não é o que eu quero viver, mas o que eu estou alimentando com minha atenção agora. A observação é como o sol. Onde ela incide, a vida cresce. Onde ela se ausenta, o frio se instala. Se você deseja transformar algo, não lute contra a escuridão. Acenda sua luz de consciência sobre aquilo. Observar é iluminar. E o que é iluminado perde o poder de te dominar. O foco é o projetor da realidade. Tudo que você vê no mundo externo começou dentro, no espaço invisível do olhar interior. A mente projeta, o campo reflete e a vida responde. Assim, mudar o foco é mudar o destino. A física da atenção é simples, mas profunda. A realidade é moldada pela qualidade do seu olhar. Observe com medo e o mundo se contrai. Observe com amor e o mundo se expande. Observe com pressa e o tempo se desordena. Observe com presença e o universo se alinha. O que você chama de acaso é apenas coerência vibracional. E talvez
O mais belo de tudo seja perceber que você não precisa lutar para criar. Precisa apenas estar consciente de onde seu olhar repousa. Porque o olhar consciente é oração silenciosa. É a forma mais pura de manifestação. Quando você observa com o coração, o campo responde em silêncio, sem esforço, sem controle, sem resistência, apenas correspondente. Observe então a vida como quem contempla o nascer do sol, sem pressa, sem pedir, apenas reconhecendo. O foco é o sol interior que dá forma ao amanhecer da sua realidade. Tudo o que você observa com amor renasce. Tudo o que você observa com gratidão se multiplica. E, no instante em que você entende que sua atenção é o ponto de partida de todas as criações, você deixa de procurar sinais e passa a ser o próprio sinal. Porque, na linguagem do universo, observar é criar. E o que você escolhe ver é o que o universo escolhe ser. Há um instante raro, silencioso e indescritível em que o observador se dissolve. É o ponto em que a consciência para de observar o mundo como algo separado de si e percebe que tudo é o mesmo campo pulsando. Esse instante não pode ser pensado, nem forçado. Ele acontece quando o ego finalmente se rende. Quando o esforço para entender, controlar ou melhorar a realidade se desfaz, e o que sobra é pura presença. A presença não é um estado místico distante. Ela é o ponto zero da experiência humana, o local onde o eu se apaga e o universo respira através de você. Durante toda a vida, fomos condicionados a acreditar que somos o personagem. O nome, a história, as dores, os papéis que desempenhamos. Tudo isso parece formar quem somos. Mas esses elementos são apenas projeções da consciência. O ego é a lente que nos permite perceber o mundo, mas também é o filtro que distorce essa percepção. Ele precisa existir para que a consciência possa se reconhecer em forma, mas precisa se calar para que a consciência se lembre de quem é. O colapso do ego não é destruição, é expansão. É quando o eu separado se dissolve no campo unificado da consciência, e o observador se torna o próprio observado. Os místicos de todas as tradições descreveram esse momento de formas diferentes. Iluminação, samadhi, unidade, fluxo, graça. Os cientistas modernos chamam de estado de coerência plena, ou de flow, como descreveu Mihaly Csikszentmihalyi. É o estado em que a mente racional se silencia, o tempo se dilata e o corpo age com uma inteligência que parece vir de outro lugar. O pianista que toca sem pensar, o atleta que se move como se o movimento conduzisse, o monge que medita e sente o universo respirar dentro dele. Todos tocam o mesmo campo. É o momento em que o eu pessoal se dissolve e a vida passa a acontecer sem esforço. A física quântica oferece uma metáfora perfeita para esse fenômeno, o colapso da função de onda. Quando o observador deixa de intervir, a partícula volta ao estado de onda, ou seja, retorna ao campo de infinitas possibilidades. Da mesma forma, quando o ego se aquieta, a consciência volta ao estado de unidade, onde tudo é potencial e nada precisa ser controlado. O observador se dissolve e o universo observa a si mesmo através de você. No silêncio desse estado, algo extraordinário acontece. As fronteiras entre dentro e fora desaparecem. A respiração deixa de ser apenas ar entrando e saindo dos pulmões. Torna-se o ritmo do próprio cosmos. A sensação de separação se apaga, e o que resta é uma profunda comunhão com tudo o que é. É como se a mente humana finalmente cessasse o ruído das comparações, julgamentos e desejos, e o campo quântico pudesse revelar o que sempre esteve ali: paz. Essa paz não é ausência de movimento, mas harmonia absoluta dentro do movimento. É a sinfonia vibrando em coerência. É o ponto onde não há mais o eu que busca e o mundo a ser encontrado. Há apenas o fluir, e é nesse fluir que a vida encontra sua perfeição natural. Os mestres Zen dizem que, antes da iluminação, cortamos lenha e carregamos água. Depois da iluminação, continuamos cortando lenha e carregando água. A diferença não está na ação, mas na presença que age. O mundo não muda, a percepção muda. O trabalho, o corpo, as relações permanecem, mas algo essencial se desloca. Você deixa de agir a partir da carência e passa a agir a partir da completude. O ego, que antes buscava ser visto, compreendido, validado, finalmente se rende ao silêncio. O ponto de colapso do ego é também o ponto de nascimento do real. É quando o pensamento se dissolve,
e a consciência se reconhece como aquilo que observa, e não como o conteúdo da observação. Essa percepção simples muda tudo, porque o sofrimento humano nasce do esquecimento dessa verdade. Sofremos porque acreditamos ser o pensamento, a emoção, o problema. Mas o que observa tudo isso nunca sofre. A dor acontece no campo da forma, mas a consciência é intocável. Em termos neurológicos, quando o ego se dissolve, há uma desativação temporária do córtex pré-frontal medial, região associada à autocrítica, julgamento e controle. É por isso que, em estados de meditação profunda, êxtase artístico ou oração verdadeira, há sensação de unidade. O cérebro literalmente reduz a atividade das áreas que definem a separação entre eu e outro. A ciência e a espiritualidade estão descrevendo o mesmo fenômeno, a dissolução da fronteira. E quando essa fronteira desaparece, o tempo também se curva. O passado e o futuro deixam de ser linhas rígidas e tornam-se instantes que coexistem no agora. É nesse agora expandido que os milagres se manifestam, não porque algo mágico acontece, mas porque, sem o ego para interferir, o campo quântico pode operar em total coerência. O fluxo da vida se alinha com o fluxo da consciência. Os artistas o chamam de inspiração. Os cientistas o chamam de insight. Os místicos o chamam de iluminação. Mas todos descrevem o mesmo instante. O momento em que o eu deixa de ser centro e se torna canal. Quando isso acontece, as ações se tornam precisas, o corpo responde com inteligência e a vida se desenrola como uma dança perfeita. É o ponto onde você não faz mais, você é feito. Mas há um equívoco comum. Acreditar que a dissolução do ego é um estado permanente de êxtase. Não é. Ela é uma lembrança, um vislumbre de quem realmente somos. O ego voltará porque ele é necessário para navegar na experiência humana. A diferença é que, após o despertar, você sabe que o ego é apenas um papel, e não o ator. Ele deixa de comandar e passa a ser. Essa alternância entre forma e essência, entre ego e consciência, é o verdadeiro ciclo do despertar. A vida se torna um pulsar. Ora você se identifica com o personagem, ora lembra que é o palco inteiro. E a cada lembrança, o personagem se torna mais leve, mais sábio, mais consciente. O sofrimento, quando observado sem resistência, se transforma em portal. A perda revela o desapego. A dor revela a sensibilidade. O vazio revela a plenitude. Tudo passa a ter propósito quando visto a partir do ponto de unidade. O silêncio é o espaço onde essa transformação acontece. Não o silêncio externo, mas o silêncio interno, aquele que surge quando a mente para de tentar explicar. É nesse silêncio que o coração se torna bússola. O campo eletromagnético do coração, que é várias vezes mais potente que o do cérebro, começa a guiar as percepções. A intuição floresce. As coincidências se multiplicam. O universo parece conversar com você, mas na verdade é você conversando consigo mesmo em outra frequência. Os monges o descrevem como a dissolução do eu no uno. Os cientistas chamam de coerência neurocardíaca. Ambos falam do mesmo mistério. O momento em que o observador desaparece e só resta o observar. Nesse estado, o corpo se torna a extensão da consciência, e cada movimento é a expressão da harmonia universal. Quando o observador se dissolve, a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de dança. A resistência some, o medo se dissolve. E o que antes parecia caótico começa a fazer sentido. O sofrimento não desaparece como fenômeno, mas perde o poder de definir você. Porque, no fundo, o sofrimento é apenas a tentativa do ego de manter a ilusão de separação. Quando essa ilusão cai, o que resta é paz. E essa paz é viva. Ela não é apatia, não é distanciamento, é presença vibrante. É estar tão plenamente no agora que nada precisa ser diferente. É o ponto onde o amor deixa de ser emoção e se torna estado de consciência. O amor, aqui, não é sentimento por algo ou alguém, mas o campo onde tudo acontece. É a matriz da existência. Imagine o som de uma nota musical sustentada por tempo suficiente, até que todas as vibrações ressoem em harmonia. É isso que acontece quando o ego se dissolve. A consciência entra em ressonância com o todo. Nenhum esforço é necessário. A vida acontece através de você. E talvez seja esse o verdadeiro sentido do colapso do ego.
Não um fim, mas um retorno. O retorno à fonte silenciosa que sempre esteve aqui, observando, esperando, amando. O observador não desaparece para morrer, mas para se fundir com o que sempre foi, o campo. Nesse ponto, a dualidade se apaga. Não há mais observador e observado, dentro e fora, eu e mundo. Há apenas o uno vibrando em infinitas formas. E o mais belo é que, mesmo vivendo no mundo, mesmo cercado de ruídos, você pode tocar esse silêncio sempre que desejar. Ele está entre um pensamento e outro, entre uma respiração e a próxima, no intervalo onde o tempo cessa e o ser se revela. Assim, quando o observador se dissolve, o ego não é destruído, ele é transmutado. E o mundo, antes visto como fragmento, se revela inteiro, porque a verdade é simples e silenciosa. Você nunca foi o observador separado. Você sempre foi o próprio campo observando-se em forma humana. Há um ponto na jornada da consciência em que tudo o que foi aprendido, sentido e compreendido se reúne em um único movimento. O salto do observador. Esse salto não é um ato de vontade, mas um deslocamento de percepção. Não é a tentativa de mudar a realidade, e sim um instante em que o observador muda de posição dentro dela. É o momento em que você compreende de maneira visceral que a realidade não é algo que acontece a você. É algo que acontece através de você. E, nesse instante, o velho ciclo de repetição se desfaz, porque foco deixa de ser o drama e se torna a consciência que o contempla. O salto do observador não acontece de forma grandiosa. Ele é silencioso, interno, quase imperceptível. É quando, diante de um padrão antigo, você não reage como sempre reagiu. É quando a emoção surge, mas você a observa sem ser arrastado. É o ponto em que o impulso de se defender, justificar, culpar ou fugir se dissolve, e o que emerge é uma clareza tranquila. O campo energético ao redor sente isso imediatamente, porque quando a consciência muda, o campo muda. A energia que antes estava presa no circuito da resistência começa a circular novamente, e a vida responde com sincronicidade. Tudo começa com a identificação do padrão. Não há transformação possível sem consciência. O primeiro passo do salto é enxergar o que sempre esteve ali. O mesmo diálogo, a mesma discussão, o mesmo medo. O padrão se repete até que você o veja. Ele é um convite, não uma maldição. Cada ciclo é uma oportunidade de despertar. Quando o padrão aparece, ele está dizendo: observe-me, porque aqui está a porta da sua libertação. O segundo passo é observar sem tentar corrigir. A mente humana foi treinada para consertar tudo: as emoções, as pessoas, as circunstâncias. Mas o observador desperto compreende que a tentativa de consertar é muitas vezes a própria resistência disfarçada. O ego quer ajustar o que vê para continuar no controle. Mas a consciência não precisa ajustar. Ela ilumina. Quando você observa um padrão sem interpretá-lo, ele perde densidade. Ele se dissolve por falta de energia emocional. O terceiro passo é sentir o corpo. A mente armazena crenças. O corpo armazena histórias. Cada padrão de repetição tem uma assinatura física. Uma contração no peito, uma rigidez nos ombros, uma dor antiga no estômago. É o corpo quem mostra onde a energia está presa. E é por isso que durante o salto do observador, o corpo se torna mapa e portal. Quando a atenção repousa sobre o ponto de resistência, sem julgamento, sem pressa, algo se realinha. A energia que estava cristalizada começa a vibrar novamente. E a vibração é movimento. Respirar, nesse contexto, não é apenas um ato biológico, mas um ritual de reconexão. Cada respiração consciente é uma mensagem enviada ao campo, dizendo: eu estou presente. O oxigênio entra, as células se expandem e o sistema nervoso entende que está seguro. E quando o corpo sente segurança, a mente se abre. O salto do observador acontece dentro dessa união entre corpo e consciência. É quando o olhar interno e a respiração externa entram em sintonia, criando um estado de coerência. O quarto passo é redirecionar a atenção. Quando você retira o foco do padrão e o coloca na possibilidade, o campo responde imediatamente. A energia segue o olhar. E esse é o instante do salto, o ponto em que você deixa de se identificar com a limitação e passa a vibrar na frequência da expansão. Nesse momento, o campo quântico se reorganiza. As pessoas, os acontecimentos, as coincidências
Tudo começa a se mover para refletir o novo ponto de observação. É o colapso da velha realidade e o nascimento de uma nova. Mas o salto do observador não é linear. Ele acontece em camadas. Às vezes você perceberá o padrão e ainda assim reagirá. Outras vezes, conseguirá apenas observar, sem compreender. E, em alguns momentos raros, haverá puro silêncio. O instante em que o observador e o observado se tornam um. Cada um desses momentos faz parte do processo. Não há erro, apenas níveis de presença. A neurociência já demonstrou que a simples observação consciente altera o comportamento neural. Quando você observa uma emoção sem reagir, os circuitos do cérebro responsáveis pela resposta automática se enfraquecem, novas conexões começam a se formar, e o corpo aprende uma nova maneira de existir. A plasticidade neural é a linguagem biológica da transcendência. Cada vez que você escolhe observar em vez de reagir, você está literalmente redesenhando seu cérebro e reprogramando seu campo energético. O salto do observador é, portanto, a passagem da reação para a criação. É o ponto em que você deixa de ser prisioneiro da experiência e se torna o criador consciente dela. Isso não significa negar a emoção, mas compreendê-la como energia em movimento. A raiva, o medo, a tristeza, tudo é energia procurando redenção. E quando você a observa com amor, essa energia se transmuta. Os antigos místicos diziam que o fogo purifica. Na linguagem quântica, o fogo é a atenção consciente. Quando você ilumina um padrão com a luz da consciência, ele não resiste. A energia condensada da dor se transforma em sabedoria, o medo se transforma em sensibilidade, o apego se transforma em confiança. É assim que o salto acontece. Não no esforço, mas na rendição lúcida. E há um momento após o salto em que tudo parece estranho. O velho tenta voltar. As antigas emoções se manifestam, pedindo validação. O corpo, habituado à antiga vibração, busca novamente o conhecido. Esse é o teste da consciência. O universo não está te provando, está te mostrando o que ainda vibra em você. O verdadeiro salto não é o fim do velho padrão, mas a sua integração. Quando você o acolhe com presença, ele se dissolve sem resistência. Os grandes mestres sabiam que o salto não é uma conquista, é um retorno. Um retorno ao ponto de quietude, onde o observador descansa. É o ponto em que o eu quero cede lugar ao eu permito, e quando você permite, o campo se organiza. A vida se move com suavidade. As sincronicidades se multiplicam, a intuição se torna bússola. O coração e o cérebro entram em coerência, o tempo se curva. O salto do observador é o início de uma nova percepção da realidade. Você compreende que não é o que acontece que determina seu destino, mas o modo como você o observa. O que antes parecia problema se torna mestre. O que antes parecia dor se transforma em portal. Tudo é ressignificado quando a consciência muda de eixo. E o que antes era luta torna-se fluxo. Nesse ponto, você entende que a realidade não é algo a ser conquistado, mas algo a ser revelado. Ela sempre esteve ali, esperando que você a observasse a partir da vibração correta. Quando o observador muda, o cenário muda. Porque o universo não é estático, ele é resposta. E a resposta que ele dá é sempre coerente com o estado de quem observa. O salto do observador é, em essência, um ato de rendição. É abrir mão da narrativa, do controle, da necessidade de entender tudo. É confiar que há uma inteligência operando por trás de cada experiência. Essa inteligência não é algo fora de você. Ela é o próprio tecido do seu ser. Quando você se alinha com ela, tudo o que é necessário acontece sem esforço. E o resultado desse salto é uma nova relação com a vida. Você não precisa mais forçar o universo, porque o universo já está se movendo com você. A busca pela perfeição dá lugar à gratidão pelo que é. O medo do futuro cede espaço à presença do agora. E, nesse agora, tudo se manifesta. Porque a grande revelação é esta. Você não muda a realidade, você muda o ponto de observação. O resto acontece sozinho. O campo quântico responde à coerência. A vida se reorganiza para refletir a nova vibração. E quando o observador salta, todo o universo salta com ele. Esse é o verdadeiro milagre. Não o acontecimento extraordinário, mas a simplicidade da consciência desperta. É o instante em que o observador se torna o próprio campo,
E em silêncio, percebe que sempre foi assim. Nada a conquistar, nada a provar, nada a controlar. Apenas ser. O salto do observador é o retorno à essência, é o reconhecimento de que tudo o que existe é consciência vibrando em infinitas formas. É o ponto em que a fé deixa de ser esperança e se torna evidência. Porque, quando você sente o futuro antes de vê-lo, ele já começou a acontecer. E assim, o ciclo se fecha e recomeça. Não como repetição, mas como espiral. A consciência se expande, o campo responde, e o observador continua seu eterno movimento. Observar, sentir, dissolver, criar. E, nesse ritmo silencioso, a vida floresce em sua plenitude. Nada mais precisa ser buscado, porque tudo já está acontecendo. E quando você compreende isso, o salto já aconteceu. Você não está mais observando o universo, você é o universo, observando a si mesmo em forma humana. Romper o ciclo do observador é mais do que um ato de consciência. É um renascimento silencioso. É o momento em que o ser humano compreende que a realidade que o cerca nunca foi fixa, mas um espelho líquido, moldável pela vibração de quem observa. A cada instante, cada olhar, cada emoção, o universo se reorganiza ao redor de sua frequência. E quando essa percepção deixa de ser uma ideia e se torna experiência, algo muda para sempre. O mundo, antes visto como algo fora, revela-se como um reflexo interno. Tudo que era caos ganha ritmo. Tudo que era dor se transforma em linguagem. E tudo que parecia acaso torna-se convite. O observador desperto entende que não há punição, apenas ressonância. A vida não castiga, responde. A realidade não é inimiga, é espelho. O que o ego chama de fracasso é apenas a consciência pedindo expansão. O que o ego chama de perda é apenas o campo se reorganizando para expressar uma nova frequência. Assim, cada dor deixa de ser um obstáculo e passa a ser um mestre. Porque, no fundo, toda dor é um pedido de consciência. Durante toda a existência, você foi ensinado a acreditar que mudar a vida significava mudar o que está fora. Trocar de cidade, de trabalho, de relacionamento, de aparência. Mas o verdadeiro ponto de transformação não está fora, está na forma como você observa. O mundo externo é apenas projeção da energia interna. Quando o observador muda, a projeção muda. Quando o olhar se purifica, a realidade se reescreve. É física, não milagre. A física quântica mostrou que o universo é um campo de infinitas probabilidades, esperando um observador para colapsar em realidade. Isso significa que nada é definitivo até que você o observe como tal. O fim de uma história pode ser o início de outra se o olhar mudar. O fracasso pode se tornar êxito se for observado a partir da sabedoria e não da ferida. Tudo depende da vibração da atenção. E a atenção, quando banhada de presença, se torna o mais poderoso instrumento de criação que existe. O campo quântico não entende palavras, entende coerência. Ele não responde ao que você deseja, mas ao que você sente ser verdadeiro. Quando o coração e a mente vibram em harmonia, o campo obedece. A coerência é o idioma do universo. É o ponto onde a fé deixa de ser crença e se torna força física. Fé, nesse contexto, é vibração sustentada. É o estado em que o observador confia tanto no que sente que o campo precisa corresponder. O rompimento do ciclo do observador acontece quando a consciência deixa de vigiar a velha história. Porque, enquanto você a observa, ela continua colapsando. É o princípio básico da mecânica quântica aplicado à vida. Tudo o que é observado com emoção tende a se perpetuar. O sofrimento observado com resistência se repete. A lembrança observada com culpa se renova. Mas, quando o olhar muda, quando o observador contempla sem julgamento, sem apego, sem identificação, o colapso cessa. A onda volta ao estado de pura possibilidade. E nesse instante, o novo pode nascer. Romper o ciclo é cessar o ato inconsciente de reviver o mesmo enredo. É perceber que não há problemas para resolver, apenas frequências para realinhar. Quando a mente para de contar a história antiga, o campo para de repeti-la. E o silêncio que surge entre uma crença e outra é o ponto de criação pura. Esse é o espaço onde o universo respira e com ele a sua nova realidade. Você não está aqui para controlar o universo, mas para se alinhar com ele. A tentativa de controle é o último movimento do medo. Quando você confia,
a energia se expande. Quando você solta, o campo se organiza. Essa é a inteligência da vida. Ela não precisa de empurrão, apenas de espaço. O fluxo natural da existência já tende à harmonia. O que o impede é o olhar fragmentado do ego. E é por isso que a entrega é a força mais poderosa que existe. Ela não é desistência, é rendição consciente. É a coragem de parar de sustentar o que já terminou. É dizer ao campo: eu confio no que ainda não posso ver. A entrega é o colapso da resistência. E quando a resistência cai, a energia flui sem esforço. Os grandes mestres, cientistas e místicos sempre apontaram para o mesmo lugar: o agora. É no presente que o colapso acontece. É aqui, neste exato instante, que o futuro se forma. O passado não é algo distante. Ele é recriado toda vez que você o observa com emoção. E o futuro não está adiante. Ele é gestado na frequência que você emite agora. Assim, cada pensamento, cada respiração, cada escolha de atenção é uma semente plantada no campo quântico. Você não é um corpo tentando alcançar o espírito. Você é o espírito experimentando um corpo. Essa simples inversão muda tudo. Porque quando você se reconhece como consciência, a vida deixa de ser uma luta e se torna expressão. A mente para de buscar propósito e começa a revelá-lo. O corpo deixa de carregar peso e passa a conduzir energia. O tempo deixa de ser inimigo e se transforma em cenário. Tudo se reorganiza a partir do novo ponto de observação. Há uma frase antiga que diz: o universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. E ela é verdadeira porque no campo quântico intenção e manifestação são simultâneas. A frequência que você emite já é resposta. O pedido e a resposta acontecem no mesmo instante, no mesmo lugar, no mesmo campo. A distância entre ambos é apenas a densidade da sua dúvida. Quando a dúvida cessa, o tempo se curva. Essa é a nova espiritualidade. A união entre ciência e consciência. A física quântica não nega o sagrado. Ela o descreve com outra linguagem. O campo que os cientistas estudam é o mesmo espírito que os místicos sentiram. As partículas que respondem à observação são as mesmas orações que ganham forma. A diferença está no olhar. A ciência mede, a espiritualidade sente. Mas ambas tocam o mesmo mistério, o poder criador da consciência. E é aqui que a jornada do observador se completa. Porque o despertar não é o fim, é o início de um novo modo de existir. Um modo em que você participa conscientemente da criação, sem esforço, sem ansiedade. Um modo em que a vida deixa de ser algo a ser alcançado e passa a ser algo a ser contemplado. O silêncio torna-se o portal. A respiração, o instrumento, a presença, o templo. Tudo que antes era busca se torna lembrança, porque o que você procurava sempre esteve dentro. O universo não está do lado de fora, esperando ser decifrado. Ele está dentro, esperando ser lembrado. O vazio, tantas vezes temido, revela-se como o berço de todas as possibilidades. O vazio não é ausência, é preparação. Ele é o espaço onde o novo se forma. Quando você para de tentar preencher o vazio e começa a habitá-lo, ele se transforma em campo fértil. A mente teme o vazio porque nele não há controle, mas a consciência o reconhece como casa. É ali, no silêncio do não saber, que a criação acontece. Romper o ciclo do observador é, em essência, retornar ao estado natural do ser, o estado de pura presença. Quando o observador se aquieta, o universo inteiro se reorganiza em torno desse silêncio. A vibração muda, o tempo se realinha, e a vida se torna espelho de uma nova consciência. Nada precisa ser forçado, porque tudo acontece por coerência. E, nesse ponto, surge o entendimento mais profundo. A realidade nunca foi algo fora de você. Ela é você. Você é o campo quântico em forma humana. Você é o observador e o observado, o criador e a criação, o pensamento e a experiência. Tudo o que existe está dentro do mesmo pulso. O verdadeiro poder não está em manifestar coisas, mas em sustentar estados. Porque os estados criam as coisas. Sustentar a vibração da fé é viver na frequência da evidência. Sustentar a vibração do amor é dissolver todas as resistências. Sustentar a vibração da presença é acessar o ponto onde o universo inteiro colapsa em harmonia. E quando essa compreensão se instala, a vida se simplifica. As perguntas diminuem. As urgências se dissolvem.
O tempo desacelera, porque você percebe que tudo o que acontece é parte do mesmo movimento da consciência expandindo-se. O sofrimento, a alegria, o erro, a descoberta. Tudo é experiência da mesma fonte se reconhecendo em múltiplas formas. Assim, o observador, desperto, não busca milagres. Ele vive em milagre. Ele não pede sinais, ele se tornou o sinal. Ele não tenta criar. Ele permite que o universo crie através dele. E o resultado é uma vida coerente, pacífica e vibrante, onde cada detalhe é visto como parte de uma inteligência amorosa. Romper o ciclo do observador, portanto, não é um evento. É um estado, é o cessar do olhar condicionado e o nascimento do olhar consciente. É o ponto onde o observador não mais vigia a velha história, porque compreende que ela já cumpriu sua função. O novo só pode nascer quando o velho é abençoado. E o velho só é abençoado quando é compreendido. E então, algo sutil acontece. O silêncio se expande, o coração vibra em ritmo com o universo, a mente descansa. E a vida, sem esforço, começa a florescer. Você não precisa mais empurrar o tempo porque está sincronizado com ele. A realidade, antes fragmentada, torna-se coerente. E a coerência é o som da verdade vibrante. Nesse instante, a consciência entende o que a física já sabia. Tudo é energia em movimento. Tudo o que vibra responde à frequência que o observa. E quando a vibração do observador é amor, o universo inteiro entra em sintonia. Assim, o ciclo do observador chega ao fim apenas para revelar um novo ciclo, o da criação consciente. O ponto onde você para de pedir e começa a ser. O ponto onde o universo não é mais cenário, mas extensão. O ponto onde o silêncio cria, porque no fim, não há observador e observado, há apenas o campo. E nesse campo, cada respiração, cada pensamento e cada olhar são orações silenciosas que moldam o reino. Romper o ciclo do observador é lembrar que você nunca foi um fragmento tentando alcançar o todo. Você sempre foi o todo experimentando-se em fragmento. E agora, ao despertar para isso, o ciclo se fecha em perfeição. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Ela não precisa ser criada, apenas observada com amor. Porque o universo não se move por desejo, mas por coerência. E quando sua vibração se torna coerente com a verdade de quem você é, nada mais precisa ser feito. O universo se encarrega do resto. E é nesse ponto, onde o observador descansa e o campo responde, que a vida finalmente se revela como aquilo que sempre foi. Uma dança entre o invisível e o visível, entre a consciência e a forma, entre o silêncio e o som. Uma dança perfeita, eterna, em que você é, ao mesmo tempo, o dançarino e a música.